14 de junho de 1940, o dia em que deram à luz ao Cerecamp, Centro Esportivo e Recreativo de Campinas, Dr. Horácio Antônio da Costa. Horácio foi um dos engenheiros que incentivaram a construção do Cerecamp pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Na década de 40, era um dos estádios mais modernos do Brasil, sendo comparado ao Pacaembu de São Paulo e ao São Januário do Rio de Janeiro. Com aproximadamente 26 mil metros quadrados, o lugar ficou conhecido como o Estádio do Esporte Clube Mogiana, o time dos funcionários da Ferroviária Campineira. Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, todos esses times já estiveram em partidas no estádio. Aconteceram ali 10 derbys, 5 vitórias do Guarani e outras 5 para a Ponte Preta. O que já foi memória, agora vai a leilão. A cada dia que passa, sua estrutura deteriorizada remete a quem ousa lembrar do que já representou para a cidade de Campinas. E minha relação com o Cerecamp começou justamente aqui na PUC Campinas, quando eu estava no 2º ano de jornalismo. Fiz uma reportagem junto com mais um colega em tom de denúncia da situação em que o campo se encontrava na época. Estava totalmente abandonado, sem uma direção, sem serviços básicos de manutenção, como limpeza e jardinagem. Pude acessar o estádio pela primeira vez, já conhecia o estádio, já tinha passado na frente, na época que o Campinas Futebol Clube, um clube do Careca e do Edmar, jogava ali. Eu tinha uns 12, 13 anos, sempre passava, despertava a curiosidade de saber como era esse estádio. Nunca tinha entrado, acabei entrando pela primeira vez nessa ocasião, quando eu estava na PUC, em 2015. E a partir de então criei um vínculo com o local. Não sei se foi coincidência ou não, porque logo depois que nós fizemos essa reportagem acadêmica em 2015, denunciando, a situação do Cerecamp, ali entre final de 2015 e começo de 2016, assumiu uma nova gestão, uma nova diretoria, encabeçada pela Leonice Fávero, que ela continua até hoje. Ela fez, sob o comando dela, foram feitas várias melhorias no estádio. Então foi logo depois da nossa reportagem denunciando a situação do local que isso aconteceu. Então não sei se foi uma coincidência ou não, mas logo na sequência houve essa nova gestão que assumiu o Cerecamp. Eu tenho essa memória do meu pai, que era funcionário da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Então a gente tinha essa conexão lá com o estádio, a gente falava o Campo do Mujana, Vamos no Campo do Mujana, assim, o colóquio era esse aí. E assim, a minha memória de menino, menino que eu falo é o seguinte, acho que eu não tinha nem 5 anos de idade, se tivesse uns 5 anos. Mas eu estava assistindo um jogo lá do meu pai, meu pai jogando lá num campeonato interno que eles tinham lá, e jogava no Campo do Mujana. E meu pai fez um gol, o único gol que meu pai fez na carreira dele, uma bola que espiou lá e tal, e sobrou ele. Então ficou na minha memória, Quer dizer, todas as vezes que eu me refiro ao Campo do Mujana, eu lembro muito dessa conexão. Então, a decisão não foi somente com relação ao estádio. O trabalho que o Estado está fazendo é identificar diversos imóveis que estejam sendo subutilizados ou que poderiam ter uma função melhor, do seu ponto de vista urbanístico, do seu ponto de vista de atendimento à população do entorno desses equipamentos. E neste contexto, este foi um dos imóveis identificados que tem essas características de subutilização e que poderiam, sim, eventualmente estar cumprindo uma função mais importante para a sociedade, especialmente para a comunidade do entorno daquele equipamento. Então, a expectativa, como eu disse anteriormente, considerando que o imóvel está sendo subutilizado, é de que um terceiro de posse daquele imóvel possa fazer investimentos, seja em outros equipamentos no terreno do entorno e também na recuperação do estádio na destinação esportiva. Lembrando que naquele caso o estádio é tombado, tem um tombamento do CONDEFAD, do órgão de preservação do patrimônio histórico e cultural do estado de São Paulo, e neste caso ele não poderia ser demolido, ele teria de ser requalificado, revitalizado e entregue novamente para uso da população. Eu comentei eu comentei por quê? Porque a Copa São Paulo, que eu acabei de falar para vocês, ela utilizou do Campo do Mujana. Então nós tínhamos os dois disputando, Guarani e Ponte Preta. Tínhamos derby lá de Guarani e Ponte Preta. Então eu trabalhava na Rádio Brasil de Campinas,
e a gente foi cobrir jogo lá. Depois na própria educadora, né? Pela educadora também, que é Bandeirante, né? A gente foi cobrir jogo lá, fizemos, né? Fomos lá. Então eu comentei, eu tive esse prazer também, né? Na própria década de 40, tanto o estádio quanto o clube viveram seu auge. Então o Mogiana, ali no estádio, recebeu o São Paulo, por exemplo, com o Leônidas da Silva, que na época era o maior jogador do futebol brasileiro. Ele foi o maior jogador do futebol brasileiro antes do Pelé, na primeira metade do século passado. São Paulo jogou ali um amistoso contra o Mogiana, venceu por 1-0. Leônidas já estava veterano, mais de 30 anos, e quem marcou o gol não foi ele, foi o Yesu Amalfi. São Paulo ganhou de 1-0, quem marcou foi Yesu Amalfi, um jogador também histórico do futebol brasileiro, que depois jogou na Europa, fez sucesso. Isso foi em 1945. Logo depois o Corinthians, ele jogou em 1946, primeiro jogo noturno do futebol campineiro. O Mogiana havia adquirido refletores junto à Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista estava em crise e vendeu esses refletores para o Mogiana. Então isso em 1946, o Corinthians jogou ali com o zagueiro Domingos da Guia, que também havia disputado a Copa do Mundo de 1938, junto com o Leônidas. Eles tinham sido grandes destaques da seleção brasileira na Copa de 38 na França. E nesse jogo, o Baltazar, atacante também de Copa do Mundo, marcou 3 gols. O Corinthians voltou a disputar um amistoso contra o Mogiana em 1947, novamente com 3 gols do Baltazar e com o zagueiro Domingos da Guia. E outros grandes times jogaram ali. Então, pelas características do imóvel, vamos lembrar que é um estádio com arquibancada, com vestiário, com campo de futebol, a probabilidade é muito grande que sim, sejam mantidas, mesmo que eventualmente atividades esportivas. Agora, também por essas mesmas características, aquele equipamento pode ser utilizado, caso o zoneamento permita, para também fazer, por exemplo, um grande espaço de eventos, um espaço de shows. Então isso acho que é uma questão que será definida mais à frente, quando o adquirente eventualmente decidir qual vai ser o uso que será dado àquele imóvel. O estádio da Ponte Preta, ele é de 1948, né? Ele foi inaugurado em 1948. O estádio do Mogiana, ele é de 1940. Então, nesses 8 anos, a Ponte Preta quase que ficou mandando jogos no campo do Mogiana. O Guarani, o estádio do Guarani, ele é de 1953, o famoso Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani também, muita coisa ele mandava no campo do Mogiana, né? Até ele ter o campo, o estádio dele, que é hoje o Brinco de Ouro. Então você vê que nós tínhamos aplicação, nós tínhamos, né, jogos sempre. E sem contar que o Mogiana também tinha um time, né? O Esporte Clube Mogiana, ele montou um time. E o time foi profissional, né? Até 1959 o Mogiana disputou. O Mogiana não chegou a disputar a Série A, né? Que naquela época a gente chamava de divisão especial do futebol paulista, mas ele disputava a série de acesso, né? A série intermediária, né? Então tinha muitos jogos. E por vezes encontravam, né, os times, jogavam o Mogiana contra o Guarani, o Mogiana contra a Ponte Preta, então eram 3 times profissionais que nós tínhamos, né? Na verdade era assim que funcionava a cidade. E o fluxo de gente era sempre, a capacidade era 10 mil pessoas no estádio. O estádio praticamente de Campinas, né? Era o que, acho que Campinas inteira conhecia. Muito bem para a época, muito bem aparelhado para a época, né? Gramado bom, boas dependências. Eu não sei se vocês chegaram a entrar no Mogiana, hoje, né, ele está jogado, mas tem dependências lá que são traços históricos, né? Que é tipo de banheiro, é tipo de acomodação, né? Uma cadeira, fora as arquibancadas, quer dizer, coisa que está lá para, né, para se contar a história, que hoje não é assim, né? Então ele tem mesmo todo esse romantismo, né? Toda essa peculiaridade. Então, né? Eu acho que em nome da modernidade a gente sabe que muita coisa vai mudar. Mas quando vem abaixo assim, para nós nativos, né? É um acontecimento, né? Vai-se embora, vai virar pó a história.